Fala pessoal, graças e paz, sou Claudeni, sejam bem-vindos a mais um episódio de Escrituras e Café. Hoje refletiremos sobre algumas perguntas fundamentais, assim como viemos fazendo nos últimos vídeos. Então, o que é o pecado? E qual o castigo para o pecado? Então vamos partir da Escritura e se aprofundar um pouco mais em teologia para entender o que a Bíblia ensina sobre isso, trazendo também algumas ideias mais contemporâneas para ajudar, exemplos, para que vocês consigam entender um pouco melhor, para não tentar ser mais didático, né? Exato. A paz de Cristo, pessoal. Sou Darlan. E se o ser humano ele foi criado perfeito no paraíso, num relacionamento ali harmonioso com Deus, como a gente viu no vídeo anterior, por que nosso mundo está tão cheio de dor e sofrimento, né? Qual foi a chave ali que virou para que as coisas dessem tanto errado? É como assistir a um filme onde o herói ele tinha tudo para ser feliz, mas acaba por uma escolha mudando tudo. Então essa é a questão da chegada do pecado, o pecado original, chegando aqui na Terra, né? Esse mal, grande mal, que assolou e mudou, não só afetando o ser humano, como toda a criação de Deus. Mas assim, o que é pecado? Pecado ele é, em sua essência, a desobediência à lei de Deus. Assim como se a gente desobedecer a nossas leis, a gente se torna um criminoso. Então, como diz João, 1 João 3 e 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E o pecado é a transgressão da lei. Então, é muito mais que um erro moral. É uma rebelião contra a autoridade santa de Deus. Então, Romanos 3:23 afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ninguém está isento. Esse pecado ele é universal. Todos cometemos pecado. Se você já mentiu, se você fofocou, falou mal de alguém, você cometeu um pecado e você já é um criminoso diante de Deus. Isso mesmo. O relacionamento perfeito, harmonioso que o ser humano tinha com Deus, ele foi quebrado por uma escolha, pela desobediência, pela rebeldia do primeiro casal. Então Deus deu uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por trás ali da serpente, aquela Satanás, né, prefigura Satanás, o inimigo espiritual de nossas almas, que já tinha se rebelado, sido jogado das alturas. A gente pode fazer até uma analogia ali como com Sauron, né, ali do Senhor dos Anéis, aquele inimigo da bondade, do bem, que vem para manipular através do anel, das suas artimanhas, para controlar e destruir tudo. A gente também pode fazer uma analogia na mitologia grega com Pandora, quando a Eva cede, cai através da sua curiosidade, o seu orgulho, o seu egoísmo, é como se ela abrisse a caixa de Pandora. Então, depois desse evento, um pecado, uma ação, teve consequências drásticas ali, né, perniciosas, maléficas para o futuro, para todo mundo. Até o Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele explica que antes, né, da queda, antes do pecado original, o casal, Adão e Eva, eles tinham capacidade de não pecar, né? Tinham essa liberdade de tomar decisões. Pecariam ou não pecariam. Acabaram pecando. Então eles poderiam ali escolher obedecer de forma livre. Agora, depois do pecado, todos os seres humanos, herdeiros, descendentes ali de Adão e Eva, já não têm mais essa liberdade. Todos ali são inclinados para o pecado, são incapazes de não pecar. É uma inclinação natural. A gente pode fazer também uma referência, conexão com o vírus de um computador. Quando ele adentra ali no sistema, né, ele vai danificar, vai destruir, vai trazer falhas ali. Até o hardware, o sistema físico, ele vai oxidar, vai ser corrompido. Então, é dessa forma que o pecado vem, né, faz esse mal, não só por dentro, na alma, mas também por fora, no corpo. Essa inclinação natural ao pecado confirma que não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, como dizia Agostinho. Salmo 51:5 diz o seguinte: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A condição de pecado não é só um deslize, ela é uma corrupção do coração humano, que nos separa de Deus e nos escraviza. Então, não existe
essa de pecadinho ou pecadão, né? Se você é um homicida, se você é um mentiroso, você cometeu o pecado, então você, aos olhos de Deus, você é impuro, você é um criminoso, você é um pecador. Então, logo, você merecia a justiça de Deus, e não o seu amor. Então, quando surgiu o pecado, houve essa separação, essa divisão do relacionamento que havia entre Deus e o homem, trazendo ali morte, tanto morte física quanto espiritual. A gente vê até os descendentes, os filhos dele, Caim e Abel, Caim matando o próprio irmão, todos os homens ali, a gente sempre vê, sempre pecando, a gente vê toda a história da Bíblia, é isso, homens caindo, pecando, todo ser humano está, infelizmente, com esse mal, nasce com esse mal. Então o mundo hoje é cheio de injustiça, guerras, egoísmo, mostram os efeitos diretos do pecado original na humanidade. Mas a gente não tem só notícia ruim, né? Não é só a questão do pecado que a gente vai tratar aqui, mas inicialmente a gente tem que ver a seriedade, a gravidade dessa ofensa, porque ela é uma ofensa, uma transgressão a um Deus infinito, como a gente já frisou. Em Romanos 6,23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então, o pecado ele traz algo, ele traz uma morte espiritual, que é a separação do homem com Deus. Então, uma morte física, uma consequência da queda, morte eterna, que é uma condenação definitiva. A justiça santa de Deus existe punição por esse pecado. Ezequiel 18,4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, existe uma lei para o pecado. O pecado inicial de Adão, a gente passou a morrer. E com a continuidade do pecado, a gente passa a ter uma morte espiritual. Na cultura pop, a gente vê a ideia de assim, algo que precisa ser pago. Em Vingadores, ali no filme 3, eu acho que da saga, Vingadores Ultimato, o sacrifício do filme é o tema central. Alguém paga ali o preço para salvar os outros. Mas na realidade bíblica, o Salvador não é um herói humano, mas Deus encarnado que morreu pelos culpados. Assim como em Romanos 8 fala que através do pecado de um, né, todos estão destituídos da glória, mas também pela obediência, né, pelo ato de um, sacrifício de um, muitos ali podem ser salvos, podem encontrar, se relacionar novamente com Deus. Mas a justiça de Deus não é o fim da história, né, para o pecado de Adão. Romanos 5,8 nos lembra: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo é o segundo Adão, que obedeceu a onde o primeiro falhou. Então, Romanos 5,19 nos traz isso. Por meio dele, por meio de Cristo, a condenação pode ser removida e a vida eterna é concedida. Então, se você cometer um pecadinho ou um pecadão, você pode, assim, você crendo em Jesus Cristo, ser liberto, né, desse seu mal. E o pecado é sério e ele tem consequências devastadoras. Então, não é um conceito abstrato, mas é a realidade que nos separa de Deus e corrói as nossas vidas. Você pode procurar vários relatos de pessoas que cometiam determinados tipos de pecado. Pornografia é um dos maiores exemplos de corroer a vida. Então, reconhecer o pecado também é reconhecer a necessidade de arrependimento e fé em Cristo, que nos oferece graça e vida. Inicialmente, você pode buscar a Deus reconhecendo seus pecados, pedir seu perdão, pedir guia para que você consiga caminhar diariamente nos seus passos, e assim você vai diariamente melhorando o seu caminho como pessoa diante de Deus. Então a gente vê hoje a raiz, né, de todos os problemas do mundo, tanta guerra, doença, tanta destruição no homem e na natureza, mas isso não é para nos deixar desanimados. É para nos preparar para a maior história. Se a gente falou da doença, a gente vai falar também da cura aí nos próximos vídeos, mas principalmente já dar essa introdução, que é a redenção através de Jesus Cristo. Então, e também que fique claro que apesar do pecado, apesar dessa mancha, né, a gente falou isso no vídeo passado, o homem ele foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Então, não é só a vida de A ou B que importa, né, de raça tal ou X, mas toda vida importa, né? Toda vida tem um valor inestimável porque foi criada capaz de pensar, de criar, de amar, conforme Deus assim determinou. Então, que a gente valorize mais as pessoas, apesar do pecado, apesar dessa mancha, dessa doença, desse vírus, né? Através de Jesus Cristo,
né? As vestes são limpas, o pecado é apagado, né? Há um relacionamento novamente com Deus Santo. Então, somente com Jesus Cristo. Sem Ele, não tem como. Continua ainda no lamaçal, no lodo do pecado, continua ainda afastado de Deus. Então, toda vida realmente importa e toda vida reflete um pouco do que Deus ali fez, o propósito de Deus na criação do ser humano. Então, a gente possa levar essa palavra adiante, né? Que o pecado está aí, né? Onde a gente olha, nas guerras aqui, a guerra nos outros países, essas doenças, né? Pai matando filho, filho matando pai. Mas, apesar disso, temos um Deus que nos ama, que está no mundo todo, olhando o mundo todo, prescrutando, assim como eu falei no primeiro vídeo sobre ele estar ciente, né? Até quando o embrião é formado, ele sabe, ele tem registrado todos os dias de nossas vidas. Então, ele está conosco a cada momento, a cada segundo. Então, apesar do pecado, apesar dessa doença, dessa mancha, pode ter sido o maior pecador. Então, você tem essa possibilidade através de Jesus Cristo de encontrar Deus. Então, a principal coisa é estudar as Sagradas Escrituras, procurar uma igreja bíblica, procurar um pastor realmente que prega a verdade, não, esses falsos profetas aí, e buscar a Deus em oração, leitura da sua palavra, em comunhão com os irmãos, que também é importante, com irmãos que têm esse propósito de crescer espiritualmente. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês que estão vendo nosso vídeo, principalmente você que não é cristão, você que não rendeu-se a Cristo ainda, reflita, né, nesses vídeos sobre onde você olha, tem uma demonstração ali, tem algo que a gente vê que tem um Deus, um ser por trás daquilo. Então isso é profundo, não tem como não se deslumbrar sobre tudo que a gente encontra nessa terra. Exatamente. Se você é cristão e já participa das dádivas do cristianismo, né, e você compreende que era um pecador que não resistia ao pecado, mas que desde que se entregou, se voltou a Deus, você se libertou dos seus pecados e compreende que a cada dia que passa você está no caminho do Senhor e acredita na promessa, compartilhe esse vídeo, divulgue com outras pessoas, familiares, colegas de trabalho, conhecidos, para que eles consigam compreender que às vezes a gente conhece pessoas que acham que por cometer determinados pecados não tem salvação. Isso é um engano. Deus, ele é um Deus de amor também. Ele é um Deus de justiça, mas ele é um Deus de amor. O que a gente não pode confundir é que Deus é só um Deus de amor. Ele também é justo. Então, se você é pecador, reconhece que é pecador, independente do seu pecado, e se volta para Deus, vai buscar Deus, você com certeza tem um espaço na Igreja de Cristo. Como o Darlan frisou, ele deu alguns passos para que você siga, lê a palavra de Deus, busque uma igreja bíblica, busque um pastor bíblico, né, que não fale de si, que não fale de ofertas, que não só queira oferecer prosperidade, mas que esteja falando de Deus, falando do amor de Deus, falando do sacrifício que Cristo fez por nós. Então, isso é o mais importante. A gente fica por aqui. Próximo vídeo a gente vai estar trazendo a esperança para esses pecados, porque se dependêssemos de nós, todos estaríamos ainda apartados, né, com Deus, não teria essa aproximação. Embora alguns possam acreditar que a gente entende, né, que embora existam pessoas dentro da igreja, mas elas ainda têm uma cegueira religiosa, elas acabam dizendo, eu vou para o céu, você vai para o inferno, e por isso mesmo. Não. Todo mundo, Deus ele amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você é pecador, reconhece esse pecado e buscar Deus, e você crê em Jesus, você será salvo, independente da situação como você se encontra agora.
Então não importa como você está nesse momento. O que importa é o que você vai fazer a partir do momento que você escuta a mensagem de Jesus, mensagem de esperança, mensagem de libertação para frente. Então, se esse vídeo chegou até você, peço que reflita e compreenda. Jesus está próximo de voltar. A qualquer momento a gente pode morrer, mas você vai morrer com que esperança? Esperança de, se você acredita no céu e no inferno, de que vai para o inferno, porque você não está nem aí para nada. Se você não acredita em nada, o que é melhor? Acreditar que vai existir uma eternidade pós-vida e você nesse momento crê em Jesus? Você prefere continuar assim mesmo? Sinto muito por você, mas a justiça de Deus, ela é muito pesada e seria muito bom refletir sobre isso. Então, que a graça de Deus fique sobre todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, Aí, tchau. Cristo.